Olá, meu irmão, minha irmã da TV Evangelizar. Tá começando mais um Terra Boa para levar a você tudo o que de melhor o nosso campo tem a oferecer. Eu sou Alan do Bena e, como sempre, peço licença para entrar na sua casa com esse programa que é feito para você com todo carinho, mostrando as novidades do ramo rural e aquelas notícias bacanas que você, inclusive, pode indicar nas nossas redes sociais. Vamos começar? Olha só, hein? Você sabia que o Paraná é o segundo maior produtor do leite do país? Pois é, mas o destaque não é só pela quantidade, não. Foi graças à qualidade do leite paranaense que um queijo produzido em Londrina, na região norte, ficou entre os 20 melhores do mundo em um concurso internacional. O casal Valdeir e Márcia é produtor de leite há mais de 25 anos. Em uma propriedade de 14 alqueires no município de Londrina, na região norte do Paraná, eles têm 90 vacas em lactação, o que gera uma produção de cerca de 1.500 litros por dia. Há 2 anos, eles decidiram aproveitar o excedente da produção para criar um novo produto. Foi na produção de queijos que eles encontraram ainda mais satisfação e reconhecimento pelo trabalho. Em tão pouco tempo, já foram 3 premiações em concursos. Nos 2 primeiros, de nível estadual e nacional, eles concorreram com o queijo Meia Cura. Participamos do concurso do queijo do Paraná, ficamos classificados em 4º lugar. Tá? Para nós que nunca tínhamos feito o queijo Meia Cura, foi excelente. A gente já vem aprimorando. Esse ano passado nós participamos de um concurso em Florianópolis, um concurso nacional de queijo em Florianópolis, Queijo Brasil. Lá nós ganhamos medalha de bronze nesse queijo Meia Cura. O próximo desafio seria um concurso internacional realizado em Araxá, no estado de Minas Gerais. Mas o casal confessa, ficaram em dúvida se eles deviam mesmo participar. Nós não temos queijo para isso, nem fizemos queijo para concurso. Nós simplesmente fizemos para um aproveitamento e estamos vendendo, comercializando ele para os clientes aí. Tem pouca quantidade, a gente vem fazendo, mas é em pouca quantidade. A ideia de participar seria de ter um respaldo de quem fosse provado, os jurados, para a gente ter um respaldo deles para saber como que está o nosso queijo, né? Aí depois a gente conversando e decidiu participar. Desta vez, a aposta foi em uma receita do queijo parmesão, que o casal batizou de queijo precioso. É um negócio enorme, é um concurso fantástico, quase 1.000 queijos participantes, 7 países participando. Então tinha uma banca julgadora que veio da França, então um negócio assim, muito bem organizado, muito pomposo, sabe? Um negócio grande para a gente que estava começando há um ano anterior fazendo queijo, participar de um concurso daquele. Eu falei, já estamos aqui, vamos conhecer, vamos fazer amizade com os mineiros, gente muito boa, fizemos amizade com muitos produtores de queijo lá de Minas Gerais. A surpresa veio na hora do resultado. O queijo precioso recebeu o selo Super Ouro. Ou seja, ficou entre os 20 melhores do mundo. À noite acabamos recebendo uma mensagem lá de que a gente tinha conseguido uma premiação. Aí olhamos as 30 medalhas de ouro que tinha e também já sem esperança. Aí vamos continuar o resultado, ver lá quem foi os premiados desse Super Ouro, né? Aí quando estava olhando lá dentro os 20 Super Ouro, lá no meio estava o nosso nome, né? Então foi assim, nossa, ali foi uma emoção inexplicável, né? Pra gente que por estar iniciando e receber assim de cara uma premiação desse tamanho, eu falei, acho que nós subestimamos mesmo nosso produto, ele é bom mesmo, e então aí foi assim, uma sensação muito boa. Nossa, é um sentimento assim, é inexplicável mesmo, porque a gente está no ramo de leite há 25 anos, né? E aí partir por um aproveitamento de leite e descobrir que você consegue desenvolver uma matéria-prima assim, de excelência. É ótimo. A repercussão do prêmio em Londrina e nas cidades vizinhas foi tão grande que, claro, agora está todo mundo esperando para provar o queijo precioso. Já tem fila de espera, nós temos algumas peças produzidas, mas ele tem que ter o tempo de maturação certo. E aí temos uma lista do pessoal aguardando. O ditado "o olho do dono é que engorda o gado" também serve para outras culturas do campo. No caso da soja, o acompanhamento semanal do agricultor faz toda a diferença no produto final. Técnicas que garantem qualidade, uso reduzido de agrotóxico e economia.
Com o pano de batida, num processo simples, o produtor rural consegue identificar na soja o que é praga e o que é apenas inimigo natural da planta. Essa é uma das técnicas do manejo integrado de pragas. A principal tática é observar, ficar sempre de olho na plantação. Isso permite com que não se aplique inseticidas desnecessariamente e só se faça o controle quando atinge um nível de dano ou um certo nível populacional das pragas. E com isso nós temos conseguido reduzir a aplicação de inseticidas no mínimo pela metade. A ferrugem é um dos problemas que preocupa o produtor. A doença causada por um fungo pode comprometer seriamente a produtividade da cultura. Para controlar tudo isso, existe o manejo integrado de doenças. Vários equipamentos são utilizados, entre eles este aqui, o coletor de esporos. Com ele a gente monitora a presença de esporos da ferrugem asiática, que na nossa região é a principal doença que afeta a soja, que pode causar prejuízos que podem chegar a 50%. Como a gente tem uma rede de coletores desse na região e no estado, nós conseguimos avaliar o caminhamento desses esporos pelo ar, trazidos pelas frentes frias, e aí nós conseguimos então só fazer a aplicação de fungicida com a presença do fungo vivo, chegando à lavoura. Na lavoura do Kleber, todos os manejos são aplicados. O que a gente tenta fazer de diferencial é a questão de manejo de solo, questão de palhada, matéria orgânica, que isso daí ajuda em todos os fatores na lavoura, tanto no estresse quanto em produtividade e estrutura de solo. A principal diferença que eu vejo é principalmente na questão de anos de estresse. Há alguns anos que a gente tem alguns estresses hídricos, estresse com baixas temperaturas ou altas temperaturas. Então esse manejo que a gente vem fazendo diferenciado, isso daí nos ajuda muito. A Emater, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, está viajando o Paraná com todas essas informações. O giro técnico vai passar por 24 municípios até o final deste ano, reunindo milhares de agricultores. Momento para tirar dúvidas e também conhecer os resultados. Quem monitora entra em média 30 dias mais tarde na lavoura para iniciar a primeira aplicação. Quem não faz monitoramento normalmente aplica cedo, em torno de 40 dias, normalmente aproveitando uma aplicação de herbicida. Quem monitora, na média, entra com 65 dias a primeira aplicação, na média. Ou seja, a lavoura ele só vai iniciar as aplicações quando a soja já está na fase reprodutiva, já está na fase pós-floração. Sobre o aspecto financeiro para os produtores rurais, nós conseguimos chegar às vezes a 8 sacos por alqueire de economia, de 5 a 8, ano passado foi 5,5. E sobre o aspecto ambiental, para a sociedade, para os agricultores também, porque eles acabam se expondo, os empregados, os filhos, eles se expondo menos ao risco de intoxicação por estar usando menos agrotóxico, mas é importante também ao meio ambiente e à sociedade, que é uma carga, nós conseguimos produzir soja de maneira sustentável, uma carga muito menor de inseticidas e fungicidas. As exportações brasileiras de café solúvel bateram recorde em 2019, chegando a quase 100 mil toneladas, cerca de 4 milhões de sacas de 60 quilos. Esse volume representa um aumento de 7% em relação a 2018, quando as vendas externas atingiram um pouco mais de 85 mil toneladas, equivalente a aproximadamente 4 milhões de sacas. Dos 106 países que receberam o produto brasileiro, os Estados Unidos lideram o ranking com 17% do total. Em Maringá, no noroeste do Paraná, uma cooperativa agroindustrial realiza há 30 anos um grande evento de tecnologia no agronegócio. O objetivo é ajudar o produtor rural a ter mais produtividade nas lavouras. Veja os detalhes na reportagem. 2 dias intensos para conhecer as mais recentes tecnologias para o campo. Produtores rurais de Maringá e da região noroeste do Paraná participam há 30 anos do Safratec, que é a maior feira do agronegócio regional. A expectativa dos organizadores é que cerca de 6 mil pessoas visitem o evento, que acontece em uma propriedade de 15 alqueires no município de Floresta. Entre os assuntos abordados nesta edição estava a qualidade do solo. Segundo o Ismael, engenheiro agrônomo da Embrapa, é a partir do manejo adequado que os produtores poderão atingir altos níveis de produtividade. A pergunta é, como é que eu vou conseguir altas produtividades? É isso que o produtor busca, né? Bom, o que a gente tem visto com esses resultados é que a química nós estamos conseguindo fazer adequadamente. Nós só vamos conseguir mudar esse panorama existente, ou seja, aumentar essa produtividade, quando eu começar a trabalhar o meu solo, que é a parte que a gente não vê, né? Aí eu vou conseguir mudar esse panorama em termos de estabilidade produtiva.
Neste outro espaço, os produtores estavam atentos às orientações sobre o cultivo do capim braquiária e como obter melhores resultados de acordo com a finalidade da produção. O Safratec também abordou a integração lavoura-pecuária-floresta, trouxe novidades em maquinários e disponibilizou um espaço de convivência para os produtores. Quem participou do evento aprovou os conhecimentos adquiridos. Pela primeira vez que eu estou vendo, tem muitos estandes muito bonitos aqui, com coisas novas. Hoje o mercado está bastante exigente, então tudo que a gente consegue agregar em conhecimento e aplicar na lavoura é interessante. Sabe aquele pão com gostinho de vó? Um gostinho de infância mesmo? Tem quem não goste, não é mesmo? Acompanhe agora essa receita de pão caseiro. É o quadro Divina Receita. Oi pessoal, tudo bem? Nós aqui de novo e hoje nós vamos fazer um pão caseiro. Uma receita bem simples que eu vou achar impossível se você não conseguir fazer, tá bom? Primeira dica, quando a gente começar a fazer pão, quando você começar a fazer pão, tenha na sua casa uma balança. É um padrão universal de medida. Então, na hora de você fazer as pesagens, pesar os ingredientes, fazer o seu mise en place, a sua separação de ingredientes, vai dar certinho, não vai ter erro. Se você usar colher, xícara, caneca, como eu sempre já pedi, para não fazer isso, porque são medidas diferentes, então a balança não vai ter erro, tá? Então vamos aos ingredientes desse pão. Nós vamos usar 770 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico fresco, 30 gramas de óleo, 12 gramas de sal e 6 gramas de açúcar. A água nós vamos usar 440 gramas, por isso que é tudo pesado, lembra? Gramas e não ml. O que nós vamos fazer? O primeiro processo, dissolver o nosso fermento. E vamos lá, mexendo para dissolver. Ele vai ficando mais cremoso assim, ó, porque ele vai dissolvendo na água. Geralmente, quando o fermento está perto do vencimento ou logo vencendo, ele pode não ficar tão diluído assim na água e aparecer uns grumos, mas ele ainda é possível de usar. Vamos lá? Pronto, fermento dissolvido. Começamos o nosso processo, começamos o nosso pãozinho. Então vem a água, o sal e o açúcar eu vou colocar junto na farinha, tá? Como se a gente fosse fazer um mix. Então tudo ele vai ser usado assim. Vou misturar aqui um pouco e vou adicionar um pouco dessa farinha aqui. E mexer. Eu já falei para vocês que é importante colocar a farinha primeiro na nossa mistura mais líquida e misturar para não formarem os grumos. E, de novo, se você coloca tudo de uma vez, a farinha pode ficar assim, ó, toda empelotada. E daí dificilmente você vai conseguir diluir esses grumos da farinha na sua massa. Ela vai ficar uma massa mais enrugadinha, mais cheia de voltinhas e vai precisar de muita sova para poder incorporar. Então aqui, agora eu vou adicionar o nosso óleo. Vocês viram que esse pão aqui não vai leite e nem vai ovos. E adicionar o restante da farinha. Aos poucos, misturando. Você pode substituir essa água, o total do peso dessa água, por leite, se você quiser. O pão pode ficar mais macio com leite por causa da gordura que ele tem. No nosso caso, nós fizemos com água. Um vegano pode muito bem comer esse pãozinho e vai adorar. Vamos colocar o restante da farinha e trabalhar a nossa massa.
Se você não estiver bem-humorado ou bem-humorada, brigou com alguém e daí for fazer o pão, cuidado. Pode ser que ele não cresça, pode ser que ele não fique bom. Então, vai com calma, né? Pega leve com a massa, vai com o coração nela. Assim vai ficar um pão bem mais gostoso. Eu vou colocar então agora o nosso pão na bancada. Vou tirar esse bacião daqui. E olha só, não fica uma massa seca, né? Vamos sovar um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho de farinha só para não ir grudando muito na minha mão, tá? Se você quer aquele ponto de véu que as pessoas falam que uma massa precisa ter, você vai sovar essa massa uns 10, 15 minutos na mão, tá? Mas no nosso caso aqui, nós não vamos exigir ponto de véu, não. Nós vamos exigir um pão bem gostoso, tá bom? Viu? A nossa massa já tá pronta. E nós vamos dividi-la em 2 partes iguais e vamos deixar descansar. Vamos fazer as bolinhas que eu ensinei, né? Já numa outra receita. Isso se chama bolear. Nós vamos fazer esse pão daquele jeito enroladinho, igual a nossa mãe, a nossa avó fazia. Então esse aqui ele vai ficar um pouquinho maior e um pouquinho menor, porque eu não pesei. Mas se você for vender, é justo que você pese o pão e deixe com o mesmo peso para que a pessoa compre e leve feliz para casa. Pronto? Nós vamos deixar descansar de 20 minutos. E daqui a pouquinho a gente volta a mexer nessa massa para a gente modelar. Tá legal? Bom, os 20 minutos então, pessoal, já se foram, né? E agora nós vamos pegar a nossa massa e vamos modelar daquele jeito que eu falei que era igual da vovó lá, certo? Então, eu normalmente faço assim, amasso só um pouquinho de um dos lados da massa. Se eu abrir a massa toda de um tamanho, o pão vai ficar quadrado. Então, se eu fizer essas partes assim, e vou passar mais um pouco de farinha aqui, nós vamos afinar, vocês vão entender já já o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou usar um rolo de macarrão, certo? Essa massa, se ela ficar um pouquinho mais seca, né, menos úmida, vamos dizer assim, você pode até cilindrar. Ela é possível de ser cilindrada. Mas, como a gente não vai fazer muito pão, vamos fazer só esses 2 mesmo, nós vamos começar a abrir a massa. Então, da parte mais fina, não tem muito segredo, tá, gente? Se eu abrir a parte maior da parte... Não, isso aqui você pode fazer até na mão, tá? E é importante que você faça o seguinte, enfarinhe a sua bancada, para a hora que você abrir a massa, ela não grude na hora de você enrolar o seu pão. E como ela tá meio úmida assim, é possível jogar um pouco de farinha também. Então vamos lá. Assim. E agora nós vamos enrolar o pão. Certo? E ele vai ficar assim. Só um pouquinho. E lá, olha lá, a dobra para baixo, tá bom? A mesma coisa com esse, a dobra para baixo. Eu vou deixá-lo crescer, vai demorar mais ou menos 40 minutos, 1 hora. E como eu já disse, às vezes, se o tempo estiver mais frio, vai demorar o pão para crescer mesmo. Não vai ter outro jeito, então vai ter que ter paciência. Então, vamos lá. Olha como o pão caseiro cresceu. Lembra que eu ensinei vocês a enrolarem esse pão como as nossas avós enrolavam, não é?
Lógico que naquela época tinha um cilindro, era diferente. Até hoje algumas pessoas ainda fazem o pão no cilindro. Mas esse daqui é muito fácil para a gente fazer em casa. Então, vamos passar de novo uma gema para ele dar uma douradinha e já levar para o forno. Ele vai assar a 180 graus, que é o teu forno médio, provavelmente aí na tua casa, por 45 minutos. Observa a temperatura do seu forno, pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos. Então é isso, prontinho. E agora vamos levar o pão para passear também. Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos para esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente. Então esse é o nosso pão, pessoal. Um pão muito simples e muito fácil de fazer. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que a sabedoria era adquirida através dos livros, da educação que você recebe na escola. Mas a sabedoria vem da simplicidade, vem de uma vida simples e de um jeito simples de ser. Até mesmo para a gente fazer um simples pão. Um vegetal muito acima do tamanho habitual vem chamando a atenção em Campina Grande do Sul, município da região metropolitana de Curitiba. Dá só uma olhada. No sítio São Marcos, em Campina Grande do Sul, a produção é voltada à fruticultura orgânica. Por aqui é comum encontrar pesquisadores, técnicos e alunos de universidades. Hoje a atenção está voltada aos caquis, que atacados pelo fungo da antracnose são bons para o consumo, mas perdem valor comercial. Essas parcerias são importantes tanto para os produtores quanto para os pesquisadores. Atualmente nós visitamos aqui a propriedade a cada 21 dias com o objetivo de avaliar frutos caídos no solo, frutos sem sintomas na planta. Nós levamos esses frutos para o laboratório também para avaliar se tem ou não a presença do fungo. Nos 10 alqueires de área, a produção de frutas é diversificada e também há o plantio de alguns legumes. Foi no final do ano passado que o seu Wilson e a esposa Margarete trouxeram da cidade catarinense de Maravilha 8 sementes de moranga rosa, presente de parentes. O tamanho e o formato não eram os das sementes comuns, mas não era só isso. A diferença é média 3 abóbora por pé, mais não dá. 2 a 3 só. O tamanho dela também já compensa. Foi nessa área, entre as pereiras e os pessegueiros, que as sementes vindas de Santa Catarina foram plantadas. Aqui, no local de compostagem, ainda é possível ver o pé. Foram 4 meses de espera, até que a moranga chegasse a surpreendentes 60 quilos. 2 das 3 morangas colhidas chegaram aos 60 quilos. Já a menorzinha tem 15. Dá para ver bem a diferença na comparação com uma moranga comum, que tem em média de 1 a 2 quilos. E para colher, deu trabalho. Ninguém queria acreditar, né? E quando o Wilson trouxe a primeira moranga, né? Teve que carregar em 2 pessoas, colocar no carrinho, né? Até com o carrinho de mão, né? Que eles não conseguiram erguer na tobata. Aí disseram que todo mundo ficou espantado de ver a moranga, né? Porque ninguém acredita que deu essa moranga gigante aqui na propriedade da dona Elizabeth. Uma das abóboras foi levada para o campus Agrárias da Universidade Federal do Paraná. Ela vai ser avaliada pelo pesquisador e professor Flávio Zanetti. Tem que fazer agora todo o estudo, né? Como isso daí é uma coisa rara, tem que ver a viabilidade do comércio, né? Se dá certo, a qualidade da abóbora, né? Os nutrientes, se estão todos preservados, né? Então, eu acho muito interessante essa pesquisa, viu? E o sabor? Bem docinha, bem boa, bem vermelhinha por dentro. Então, dá doces excelentes, né? Agora a gente quer saber como que vai fazer um com camarão aí dentro, né? Qual é o forno que vai cozinhar essa abóbora? Né? Isso daí é uma pesquisa que a gente tem que fazer também na culinária, né? Como que a gente vai manipular uma abóbora desse tamanho?
Publicação gratuita da Embrapa apresenta um conjunto de soluções tecnológicas inovadoras para o sistema de produção agropecuária em terras baixas. O catálogo visa contribuir para o desenvolvimento de uma agricultura mais eficiente e sustentável no Rio Grande do Sul. As tecnologias apresentadas foram desenvolvidas pela Embrapa e sua rede de parcerias. Com a finalidade de obter um material estável e rico em nutrientes, a compostagem é utilizada na agricultura, principalmente para as produções orgânicas. Mais uma dica legal do Terra Boa. A partir da palha moída, filtro de algodão, bagaço de cana, cinza de caldeira e esterco, é criado o adubo conhecido por compostagem. Esses materiais são misturados e juntos formam nutrientes que as plantas precisam para se desenvolver. E o melhor de tudo é que com esse processo é possível dispensar o uso de agrotóxicos. É o que o seu Altir faz em uma horta comunitária de Maringá, no interior do Paraná. A planta vai bem nutrida, ela sofre menos ataque dos invasores que venham aqui, por exemplo, a lagartinha, a vaquinha, né? Então esses bichinhos que vão atacar o nosso produto. Então é um alimento aí que vai ter ainda mais qualidade. Com certeza, muito mais qualidade e vai nutrir até muito melhor a nós também. Na cidade, a compostagem se tornou um projeto que vai beneficiar não só esses pequenos produtores, mas também na adubação de canteiros e jardins do município. Segundo este engenheiro agrônomo, a mistura dos compostos geram características físicas, químicas e biológicas, em benefício tanto da planta quanto do solo. Por exemplo, capacidade de infiltração de raízes, capacidade de retenção de umidade, de água, né? A central de compostagem vai nos facultar a possibilidade de ter o composto orgânico, que vai melhorar significativamente o solo onde são plantadas as hortaliças, contribuindo dessa forma decisivamente para a produtividade. Produtividade que tem animado o seu Altir, que acredita na possibilidade de uma safra a mais. Onde hoje nós temos ali 32, 33 dias para a colheita, com esse produto, com essa compostagem, nós poderemos adiantar até em 4, 5 dias. Isso vai dar uma safra a mais durante o ano para nós. Dica bacana e muito interessante. Se você gostou, assista essa e outras reportagens e, claro, toda a nossa programação da TV Evangelizar no YouTube, da TV Evangelizar. E, claro, além disso, acompanhe nas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima, claro, se Deus quiser. Tchau, obrigado!